Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar então hoje sobre renda fixa, tá? A gente basicamente vai desmistificar a renda fixa, né? Entender o quão simples é. Então, a gente está falando sobre renda fixa, né? Basicamente, ela não é só a poupança, tá? Então, os conceitos gerais sobre renda fixa. A gente tem o devedor, que é quem empresta o dinheiro. Basicamente, o que a gente o que a gente precisa entender é a renda fixa, ela é um empréstimo de dinheiro, tá? Ela não gera valor de fato, né? Você não pega e coloca capital a risco, né? Você faz um empréstimo em que de um lado tem a ponta devedora, né, que é quem toma o empréstimo, e o credor, que é quem dá o empréstimo, tá? O valor é o montante, né, do capital ali a ser emprestado, e os juros são aquele excedente, né? Porque o ser humano ele tem uma preferência temporal, né? O que é isso? A gente tem que entender que 10 mil reais hoje não são os mesmos 10 mil reais daqui 1 ou 2 anos que seja, né? Então, até na Bíblia tem uma questão, né, que não pode emprestar dinheiro a juros e tal, mas a gente precisa entender que, se eu falar para qualquer pessoa, você prefere receber 10 mil reais hoje ou 10 mil reais daqui 5 anos? 100% das pessoas vão responder que querem receber hoje, porque a gente sabe que, no longo prazo, a inflação ela tende a corroer o nosso poder de compra, né? O que 10 mil moedas compram hoje, muito provavelmente não vai ser o que 10 mil moedas, seja reais, dólares, ienes, qualquer moeda vai comprar daqui 5, 10 anos. Então, existe essa questão da preferência temporal, né? O prazo é o tempo, né, que esse empréstimo faz, que ele foi concedido para a gente poder pagar lá na frente, né? E a forma do fluxo de pagamento é como vão ser pagos esse empréstimo, né? Essa questão da renda fixa. Que basicamente a gente tem dois tipos. Um, que ele vai pagando ao longo do tempo esses juros, isso vai amortizando tanto uma parte dos juros como do principal, ou a gente tem o empréstimo bullet, né, que é a renda fixa chamada bullet, que é aquela que a gente recebe tudo lá no final, tá bom? Então, a gente tem dentro da parte do tesouro direto, que eu estou emprestando em tese o meu dinheiro para o governo, que é quem detém a máquina pública, eu tenho basicamente 3 tipos de tesouro, tá? Eu tenho o tesouro Selic, que é o, em tese, o investimento mais conservador de todos, aonde a curva de rentabilidade dele é igual um reloginho. Ela quase não tem oscilação. Então, a gente tem ela aqui embaixo, né? E ela vai ligeiramente, gradativamente, ao longo do tempo, só subindo. Às vezes ela sobe mais, às vezes ela sobe mais, ou às vezes ela sobe menos. Mas ela sempre sobe, tá? Então, a gente usa mais com dinheiro curto prazo, né? O objetivo maior do Tesouro Selic é a liquidez. Ela é ideal para reserva de emergência. Aquele dinheiro ali que vai suprir de 3, a no máximo 6 meses dos nossos custos fixos. Mas que isso não tem, na minha visão, na minha opinião, não tem tanto sentido a gente deixar como reserva de emergência, né? Então, para pessoas mais arrojadas, 1 mês; para pessoas mais conservadoras, 6 meses é mais do que o suficiente de dinheiro guardado ali dos nossos custos fixos, tá? Então, a gente coloca esse dinheiro geralmente com um prazo, né? Porque a reserva de emergência, ela é para você movimentar, né? Eventualmente você saca uma parte, depois você vai lá e devolve. Então, ele não é um dinheiro que fica realmente parado, né? Às vezes você usa ali uma parte, né? Ou usa tudo, enfim, né? Numa emergência realmente, perda de emprego, alguma despesa médica inesperada, algo nesse sentido, né? O tesouro pré-fixado seria basicamente uma aposta, tá? O que é um pré-fixado? A gente contrata uma taxa em que eu sei exatamente quanto ele vai render. E se eu segurar o título até o final do vencimento, né, daqui a pouco a gente vai ver ali alguns títulos que eu coloquei logo na sequência, para a gente entender um pouco melhor, vocês vão ver que a taxa dele ela é fixa. Só que a taxa dele ela vai variar com o tempo, ela pode
Se a taxa Selic cair, como a taxa cai, o preço do investimento ele sobe. Então, ele é um dos ativos que mais sofre marcação a mercado. Né? O que seria isso? Se eu compro um título pré-fixado de 12% ao mês, para daqui 5 anos, e essa taxa, daqui 2 anos ou daqui 1 ano, ela cai de 12 para 6, o meu título ele vai aumentar, o preço do meu título aumenta. Então, se eu quiser vender ele naquele momento, geralmente ele vai ter ganhos expressivos. Eu posso fazer essa marcação a mercado. Né? Hoje, nós estamos em junho de 2025. Nós estamos com uma taxa Selic hoje de 14,75. Então, tem títulos pré-fixados pagando 13%, 14%, que é uma taxa alta. Acho que, se não me engano, chegou a pagar 15% recentemente. Que costumeiramente são taxas bem atrativas, bem altas. Só que por que eu falo que ele é uma aposta? Porque se o governo toma muito empréstimo e a inflação sai do controle, o Banco Central ele tem que subir mais ainda a Selic. Então, acaba que, às vezes, como a inflação pode sair do controle, se a inflação for para 12%, 13%, que seria um cenário caótico, mas pode acontecer, eu estou perdendo dinheiro, porque eu contratei lá atrás uma taxa de 12%. Então, eu nem ganho da inflação. Então, por isso que ele é uma aposta. Pode dar muito bom num cenário de queda da taxa de juros, mas pode dar muito ruim se a inflação sair do controle e o Banco Central precisar subir essa taxa. Tá? Então, ele é uma garantia de recebimento exato daquilo que foi contratado se eu levar até o final. No meio do caminho, ele vai ter grandes oscilações. Ele é um título que ele tem uma volatilidade costumeiramente, geralmente, maior até que muita ação do que renda variável, propriamente dito. Só que qualquer título, Tesouro Selic, o Tesouro Selic não, porque ele tem um prazo só para terminar, mas assim, você pode ir comprando outro, então a marcação a mercado dele é irrisória, porque basicamente ele paga a Selic e mais uma laninha, que é 0,0 alguma coisinha. Então ele não sofre muito marcação a mercado, é praticamente nada. Mas o pré-fixado sofre muito e o IPCA+, que é o próximo, ele também sofre, porque ele tem essa taxa móvel, que ele paga o IPCA, né? Porque o IPCA, ele é uma taxa que ela tem oscilação, né? O governo, ele quer sempre trazer ele para a meta, que é de 3%, com um desvio padrão de 1,5% para baixo ou para cima. Então, qual que é a meta do nosso IPCA hoje no Brasil? De 1,5% até 4,5%. Então, mas já é estimado que para esse ano vai terminar em 5 e pouquinho, então já está fora do teto da meta. Né? Então, o governo, o que ele precisa fazer? Um controle fiscal. Só que com o governo que nós estamos hoje, em 2025, né, em junho de 2025, é um governo mais de esquerda, que tende a ter muito gasto, e não tem tanto essa questão do controle fiscal, acaba aumentando a inflação e o Banco Central tem que subir a taxa de juros para poder controlar. Mas o que aconteceu nos últimos 2, 3 meses, né, de fevereiro para cá, março, abril, que soltou recentemente, o IPCA de maio, desculpa, né, a gente está em junho e soltou essa semana, ou semana passada, se não me engano, o IPCA de maio, e ele veio abaixo da expectativa. Então, ou seja, a inflação está, a princípio, começando a ser controlada. Tá? Então, isso já indica, como o mercado ele olha para frente, isso já indica que, provavelmente, a gente vai ter uma queda da Selic no começo do ano que vem. Né? Agora, quando, a gente não sabe. Então, o mercado ele sempre negocia a questão de juros futuros. Né? O mercado ele não olha para a Selic, que é o que a maioria dos investidores de renda fixa fazem. Né? Eles ficam ali na renda fixa e achando que eles esperam a Selic cair para poder comprar, sair da renda fixa e ir para a renda variável, por exemplo. E aí ficam sempre girando esse patrimônio. Então, ele espera a Selic cair. Só que quando a Selic caiu, como o mercado de renda variável, as ações, os fundos imobiliários, eles olham sempre os juros futuros, as ações geralmente já foram embora. Né? O cara vai estar
Aí, a hora que ele acorda para a vida, que ele vê que a renda fixa não está mais pagando 1% ao mês, está pagando 0,9, 0,8, 0,7, ele está vendo que ele está perdendo oportunidade e as ações nesse tempo já dispararam, o cara vende a renda fixa dele para comprar a bolsa. Então, ele fica sempre nesse giro de patrimônio. Ah, agora é a hora da renda fixa, agora é a hora das ações. Então, nós, investidores que estamos aqui buscando conhecimento, a gente monta a nossa carteira de acordo com o nosso perfil de investimento e só mantém o asset allocation, né? Então, basicamente é isso, tá? O Tesouro IPCA, ele é uma proteção da inflação, né? Porque a gente tem a parte ali que é atrelada à inflação e mais um ganho, que hoje está na faixa ali de 7, alguma coisa, 6, alguma coisinha, se não me engano, que são taxas atrativas. Então, a maioria dos investidores hoje está enchendo a mão de Tesouro IPCA. Né? É um dos títulos preferidos assim da classe média, porque o pessoal não entende muito de ações, né, de renda variável. Agora que está começando esse movimento aqui no Brasil, né, para as pessoas entenderem a questão dos fundamentos e investirem para o longo prazo. Então, ele é ideal para títulos de médio prazo. Por exemplo, dinheiro com prazo. Eu sei que eu vou precisar trocar de carro daqui 2, 3 anos. Ou eu sei que eu vou comprar uma casa. Eu sei que eu preciso guardar dinheiro para faculdade dos meus filhos, um casamento, enfim. Todo dinheiro com prazo, a gente vai tender a sempre dar preferência ao Tesouro IPCA+. Em prazos de 2 a 3 anos, ou menos que isso, Tesouro Selic. O pré-fixado, eu só coloco aqui para a gente entender que ele existe, mas para mim ele é totalmente dispensável por se tratar de uma aposta, né? Essa marcação a mercado dele ser muito grande. Tá, então aqui tem alguns exemplos, né? Eu tirei dessa semana, se não me engano, no finalzinho da semana passada, o Tesouro Selic, ele dá a Selic, que hoje é 14,75, mais a Laninha, que eu expliquei ele para vocês, né? Questão de prazo, isso é totalmente indiferente, porque quando termina o de 28, o próprio governo já rola, ele já abre, sei lá, 2034 ou 2035, por exemplo. Então, ele vai sempre tirando os títulos que estão próximos ali do vencimento e colocando outros. Tá? Então, a questão do prazo para o Tesouro Selic, como ele tem renda, ele tem liquidez, né, e ele não tem marcação a mercado, então é uma forma excelente da gente manter a reserva de emergência nossa, né, porque ele não tem essa questão da marcação a mercado. Você investe no Tesouro Selic e é certeza que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ter o seu dinheiro sempre corrigido. Tá? Então, ele é um título muito bom para curto prazo. Aí nós temos os pré-fixados, que ele está com essa taxa hoje, né, de 13%, 14% ali, que são taxas bem atrativas, né? Então, eu tenho garantido, quando eu contrato um título desse pré-fixado, que lá em, por exemplo, o primeiro, 2028, hoje nós estamos em 2025, que lá em 2028 eu vou ter a rentabilidade nominal de 13,75 ao ano. Né? Só que isso não quer dizer que eu vou estar protegido ou não da inflação, né? Porque o Tesouro Selic, ele me protege melhor, porque eu sei que a Selic, costumeiramente, ela costuma ser sempre um pouquinho maior do que a inflação, porque o governo ele precisa, é como se fosse um freio, né, para a questão da inflação. Se aumenta a taxa Selic, a inflação tende a cair. Se eu diminuo a taxa Selic, a inflação, porque aí eu estimulo o consumo. E se as pessoas consomem mais, tem mais oferta, demanda, né, no caso. Tem mais demanda, a oferta tende a subir, né? Então as pessoas tendem a repassar o preço. Então o mercado ele é cíclico, né? E neste momento de alta taxa Selic, nós temos grandes oportunidades no mercado de renda variável e até de renda fixa, né? A gente tem altas taxas, então a renda variável ela precisa cair o preço para ajustar o prêmio de risco. A gente já conversou em outras aulas. Então, no pré-fixado, eu tenho essa taxa contratada, garantida que eu vou receber exatamente essa taxa lá no vencimento, tá?
Se vai me proteger ou não da inflação, eu não tenho como ter certeza. Né? Se eu vou ter um ganho real, eu tenho certeza que eu vou ter um ganho nominal. Agora, se vai ser um ganho real acima da inflação, a gente só sabe lá na frente. Né? E a diferença entre pré-fixado e pré-fixado com juros semestrais, geralmente títulos eu prefiro bullet, que é esse que é lá no final. Com cupons semestrais, quer dizer que a cada semestre ele me paga um cupom. Tá? O que é esse cupom? Ele mantém o principal, mas os juros ele já vai me pagando a cada 6 meses. Só que eu não gosto disso porque a gente antecipa imposto de renda. Então, lá no final, eu vou colocar a tabela do IR, vocês vão ver que de 0 a 6 meses, que é 180 dias, eu pago 22,5% do lucro. Então, se eu investir R$ 1.000, o que excedeu acima desses R$ 1.000, o governo entende como lucro. Mesmo que uma parte disso seja inflação. Né? Vocês concordam comigo que R$ 1.000 hoje, a gente já conversou, não é a mesma coisa do que R$ 1.000 daqui a 6 meses. A inflação, ela come uma parte do nosso poder de compra. Por isso que a gente investe. Né? Que senão seria muito melhor a gente gastar tudo hoje. Então a gente investe para que o nosso poder de compra seja mantido e a gente tenha um ganho real em cima disso. Né? A gente ganhe dinheiro propriamente dito. Então esses cupons semestrais, como eles antecipam o imposto de renda, eu não gosto deles. Eu não acho eles favoráveis. Tá? E os IPCA+, né? A gente tem 29 hoje, 40, 50 e com cupons também, né? 2035 e 2045. Esses são só alguns exemplos. Hoje em dia, até recentemente, de um ano ou dois para cá, se não me engano, o Tesouro Direto abriu o Renda Mais, que é para quem está na aposentadoria, só que ele tem uma marcação a mercado, uma volatilidade imensa, porque são títulos que vencem daqui 20, 30, 40 anos, assim, sabe? É uma coisa bem, sei lá, assim, é garantido porque você tem risco soberano, você está emprestando para quem detém a máquina, né, para quem imprime o dinheiro, mas, de certa forma, eu acho que como ele tem uma volatilidade muito grande, eu não sei se a maioria vai aguentar carregar até lá no vencimento, até lá no final, para ter essa rentabilidade garantida e diferir imposto de renda, né? Ficar ali na alíquota mais branda, né? Que hoje é 15%. A gente não sabe quando vai ser, né? Que o Haddad está querendo taxar isso aí recentemente, mas por enquanto, como é só boato, a gente não vai entrar aqui no mérito da aula, né? Esperar sair realmente, né? For homologado, para daí sim a gente ver e aí conversar em cima de fatos, né? E não em cima de boatos. Então, mais uma vez, eu não gosto de juros semestrais, porque basicamente ele antecipa esse imposto de renda. Você ia pagar só lá na frente, só em cima dos 15%, e fora que, se você não paga um cupom, você concorda comigo que aquele valor que você não recebeu, ele está correndo juros em cima dele. Então, os juros compostos, por isso que a gente só enriquece com o tempo. Né? A gente compra para acumular patrimônio. E na renda fixa não é diferente. Se eu antecipo esse valor, eu estou já diferindo o imposto de renda. E esse poderia ser um valor que continuaria gerando juros para eu receber muito mais lá na frente. Então, não é uma estratégia muito inteligente. A não ser que você precise, né? Aí faz parte, enfim, paga lá e está tudo certo. Então, a gente conversou sobre imposto de renda, desculpa, sobre o tesouro direto, né? Agora a gente vai falar sobre emprestar o dinheiro, a renda fixa para os bancões. Né? O que eu considero bancões? Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander e Bradesco. E hoje em dia, Banco Inter e Nubank, apesar de serem fintechs, de estarem aí, sei lá, 10 anos no máximo, né, no mercado, mas eu já considero bancões, né? O BTG Pactual também poderia entrar aqui nessa caixa. Então, os tipos de empréstimos, né, para tipos de renda fixa para instituições financeiras consolidadas, que a gente fala os bancões, seriam CDB, que é um certificado de depósito bancário, né? A gente tem ali, você está emprestando dinheiro para o banco, né? E o banco te paga isso através do CDI,
que é o certificado de depósito interbancário, que é a taxa que os bancos negociam entre eles. Né? Então, você está pegando dinheiro como os bancos captam dinheiro entre si. Né? Eles têm essa questão dessa um emprestar para o outro, enfim, né? Todo esse arcabouço que envolve essa questão desses juros, né? Dessa renda fixa, desse empréstimo de dinheiro entre os bancos. Então, você está emprestando exatamente nas mesmas taxas, em tese, né, que os bancos negociam entre si. Então, seriam CDBs, né? Eu indico sempre CDB com liquidez diária, ou D+1, D+2 no máximo. Porque na renda fixa, o mais importante é a gente ter essa questão do patrimônio sendo corrigido e que ele tenha um ganho real, né, acima da inflação. Letras de crédito, o LCI, que seriam letras de crédito imobiliário, que são títulos lastreados em operações imobiliárias. Basicamente, o banco capta dinheiro com você para emprestar para uma empresa, para alguém que vai gerar valor para um shopping, para montar algum investimento atrelado a imóveis. Tá? Então, ele é obrigado a captar dinheiro com você para investir em imóveis. Hoje, eles ainda são isentos. Então, você pega lá, por exemplo, uma LCI que rende 85% do CDI. Então, como eles são isentos de imposto de renda, às vezes compensa, porque você tem lá um CDI que rende 100%, 105% de CDI, mas paga imposto de renda. Então, você vai pagar 20, 22,5%, 20%, 17,5%, enfim, né, vai depender da alíquota. Como as LCIs, as LCAs, né, que a gente já vai ver na sequência, que são letras de crédito do agronegócio, hoje, todos esses ativos eles são isentos de imposto de renda, às vezes, para curto prazo, faz sentido, para a gente não ter que pagar a alíquota maior que de 22,5%. Então, isso vai depender tudo, né, do que está sendo ofertado, qual que é o risco, para quem que eu estou emprestando esse dinheiro, né, ou qual que é a empresa do agronegócio, ou qual que é o fundo do agro, o FIAGRO, né, que a gente fala. Faz sentido eu investir nesse fundo? Qual que é o risco dele? Há quanto tempo ele já está no mercado? Então, tudo isso é importante da gente analisar. Porque o que eu percebo? Tá? Na prática, como é que funciona a renda fixa, para quem não tem conhecimento? Ele abre lá o home broker da corretora e ele vai lá e procura a maior taxa. É 150% do CDI. Só que, geralmente, essa taxa ela está atrelada a um risco muito maior, porque você está emprestando a uma taxa para um banquinho ou uma financeira que está mal das pernas. Então, se ela não consegue captar na mesma taxa de um Banco do Brasil, que um Inter, que um Bradesco, que vai captar na faixa ali dos 100% do CDI, ou um pouco menos, às vezes, ele tem que oferecer um valor muito maior para que as pessoas topem emprestar para aquele banquinho, para aquela financeira. Então, por isso que a taxa é grande. Só que a maioria das pessoas coloca dinheiro pequeno. Né? Você vai emprestar lá o quê? 2 mil, 3 mil, 5, 10 mil. Vamos arredondar o valor. 10 mil. O valor que você vai receber de juros vai ser irrisório, perto do risco que você está correndo, colocando 10 mil numa instituição dessa. Então, as pessoas só olham para a rentabilidade, não olham para o risco. Fora que, se um banco está te oferecendo, a corretora está te oferecendo a 150, é porque ela já está ganhando um spread em cima dessa operação. Então, o banco, a financeira, lá, vamos pensar num banquinho lá, qualquer, sei lá, o banquinho do José. O banquinho do José, ele quer captar dinheiro. Então, como ele não tem muito crédito, ou às vezes ele está mal das pernas, ele vai chegar lá para as corretoras e vai falar, eu empresto a 170% eu quero captar e eu pago 170% do CDI. Aí, o que o banco faz? Ele fica com 20% e te oferece a 150%. Então, você está recebendo, geralmente, um valor menor, porque a corretora fica com esse spread, com essa diferencinha, só que você está correndo um risco muito alto, que o risco da renda fixa, basicamente, é default, né? É não pagamento. Né? A renda fixa não é igual a renda variável, que a ação cai, você recebe uma parte daquele valor.
A renda fixa não, é tudo ou é nada, né? O default é basicamente calote, né? Então, o risco da renda fixa é calote. E aí, recentemente teve aí, né, banco, como é que chama? Master, se não me engano, né? Teve um BO grande, assim, tinha CDB do Banco Master pagando 150%, 170% de CDI. Né? Então, geralmente, essas são taxas que os bancos colocam porque eles não conseguem captar. Né? As pessoas, se um banquinho oferecer 100% do CDI, as pessoas vão preferir colocar dinheiro no banquinho ou no Banco Inter, que paga 100% do CDI, ou no Nubank, por exemplo, ou, sei lá, no Bradesco, no Itaú. Então, o risco da renda fixa, ele basicamente é o default, né, que a gente tem nessas três operações, CDB, LCI e LCA. Né? Basicamente, eu estou emprestando para o banco, para ele. O CDB eu estou emprestando direto para o banco, LCI eu estou emprestando para uma empresa atrelada ao setor imobiliário, e o LCA eu estou emprestando para uma empresa, um fundo atrelado ao agronegócio. Tá? Debêntures são investimentos de renda fixa que eu faço em empresas. Então, a Petrobras, ela precisa captar dinheiro. Né? De onde vem a dívida que a gente olha lá nas empresas? Vem, basicamente, de debêntures. Né? São títulos emitidos pelas empresas, que hoje são isentos de imposto de renda. Né? E eu tenho fundos de renda fixa, mas aí você vai pagar taxa de administração para investir em renda fixa. Né? Esses fundos, geralmente, eles captam várias rendas fixas. Né? Tem CRI, tem CRA, tem LCI, tem LC, enfim, né? Hoje tem LCD, que é Letras de Crédito de Desenvolvimento, que são bancos de desenvolvimento, por exemplo, o BNDES, né, oferece. Enfim, então tem vários tipos de renda fixa. Certificados de recebíveis imobiliários. Então, o que seria? Quando uma construtora ela entrega lá os imóveis, só que as pessoas pagam financiado, né? Ela pega lá e financia o dinheiro com o banco. A construtora ela contrata uma securitizadora que ela vai oferecer esse investimento para o mercado, e ela basicamente capta esse dinheiro do banco, e o banco vende esse CRI para as pessoas depois pagarem esse fluxo de investimento através desse CRI. Né? Então, basicamente, seria as pessoas contratando esse investimento, pagando esse fluxo depois para o banco, né, para esses CRIs, que seriam esses investimentos, só que a construtora já recebeu todo esse valor à vista. Tá? Então, essas seriam diversas estratégias de renda fixa dentro do mercado. CRAS, a mesma coisa, né, que seriam certificados de recebíveis do agronegócio. Então, aqui tem vários investimentos, eu tirei aqui alguns prints, né, do próprio Banco Inter lá. Então, tem CRI, do Calas, né, CRI do Grupo Mateus, por exemplo, que é uma empresa listada em bolsa. Então, vocês podem ver que o Grupo Mateus, ele paga menos do que o Calas. Por quê? Porque tem um risco menor. É uma empresa listada em bolsa. Então, todo investimento, ele é atrelado ao risco e retorno. Né? No mercado não existe almoço grátis. Então, é sempre importante a gente entender. Os CRAs ali, ó, que seriam certificados de recebíveis do agronegócio. Aí tem da São Martinho, da Vamos. Quanto mais consolidada é a empresa, menor é a taxa que ela paga, porque o risco dela, em tese, é menor. E quanto mais arriscada é a empresa, maior a taxa, né? Porque o risco de default é maior. Né? Olha ali para vocês verem, ó, a debênture aqui embaixo. Uma debênture da Localiza paga muito mais do que uma debênture da Petrobras, porque eu estou assumindo o risco. A Petrobras é uma empresa gigantesca, né? Um monopólio aqui no Brasil, praticamente. Então, ela paga muito menos do que a Localiza. Então, não existe almoço grátis no mercado, é sempre uma análise de risco-retorno. Então, aqui né, já encaminhando aqui para o final, investimentos de renda fixa. Hoje a gente tem
o prazo de 180 dias, a alíquota regressiva, né, de 22,5% em cima do lucro. O montante principal, ele vai sempre se manter preservado. Mas o governo entende que tudo aquilo que sai do principal, que excede o valor principal, se eu investir 100 mil reais e eu resgato daqui X a 5, 6 anos, sei lá, 250 mil, o governo entende que 150 mil é lucro. Então, ele vai me taxar em cima dos 150 mil, né, de acordo com a alíquota regressiva. Então, como eu deixei mais de 2 anos, né, que seriam 720 dias, então eu pago 15% em cima dos 150 mil. Tá? Então, é assim que funciona. Né? Até 180 dias, 22,5, de 180 a 360, 20, depois de 1 ano a 2, é de 1 ano a 2, isso, 17,5, e acima de 2, 15%. Tá? E aqui um resumo, tá? Se vocês entenderem isso daqui, a aula já foi, como se diz, proveitosa. Num eixo eu tenho retorno e no outro eu tenho risco, né? Eu fiz essa imagem aqui da inteligência artificial, então as palavras ficam meio embaraçadas, às vezes dá alguns errinhos, mas em tese dá para a gente entender. Aqui embaixo, né, no menor retorno, mas o risco zero, eu tenho títulos públicos. Por quê? Porque eu estou emprestando para o governo. Então, basicamente, o que a gente precisa entender é isso. A gente chama de risco soberano. O governo, na pior das hipóteses, ele vai lá, imprime dinheiro e me paga. Né? Gera inflação, gera outros problemas. Mas o meu risco é garantido. Eu tenho a certeza, eu tenho a garantia que eu vou receber. Quando eu passo para bancão, né, crédito bancário de bancão, o meu retorno geralmente aumenta um pouquinho, mas eu tenho maior risco também, né, porque eu estou emprestando com um bancão consolidado. O risco é pequeno? É baixo, mas tem um certo risco. Quando eu já subo um pouquinho para debênture de boa empresa, uma Petrobras, uma Vale, Banco do Brasil, o banco não pede empréstimo, né? O banco ele empresta. Mas, enfim, empresas consolidadas, Suzano. Então, eu tenho uma garantia maior de que eu vou receber o meu dinheiro. Né? O risco de default, ele diminui. Então, estão vendo que eu aumento o retorno, mas eu vou também na mesma proporção aumentando o risco. Quando eu já coloco crédito de banquinho, eu já começo a ter um retorno ainda maior, mas o risco ele vai se tornando mais expressivo. Quando eu boto debênture de empresa ruim, o meu risco já aumenta com uma certa, uma certa margem expressiva, vamos dizer assim. Né? Eu já tenho um risco maior do que, em tese, o retorno que eu tenho por investir numa debênture de uma empresa pequena, de um banquinho. E crédito corporativo estressado seria para aquelas empresas que estão quase entrando em recuperação judicial. Né? Se eu estou entrando em recuperação judicial, eu não consigo captar. As pessoas vão me cobrar um valor muito grande para me emprestar dinheiro, porque existe o risco de recuperação judicial, e isso às vezes até acaba quebrando a empresa, né? Porque o crédito estressado, as pessoas vão pedir, sei lá, 200% de CDI para poder dar o dinheiro na mão daquela empresa, porque o risco de default é grande. Então, eu só empresto se me pagar um spread grande. E isso, às vezes, até acaba quebrando a empresa, então elas entram em recuperação judicial para negociar com os credores. Falar, ó, pessoal, eu vou pagar, eu só preciso de tempo, mas o que eu estou pagando de juros está inviabilizando. Operacionalmente, a empresa ainda consegue sobreviver. Mas se eu for pagar esse tanto de juros aqui que vocês estão me cobrando, eu vou entrar em falência. Então, como para os investidores também, para os credores, que são quem emprestam dinheiro, é importante que a empresa tenha saúde para poder receber o dinheiro de volta, porque senão a empresa abre falência e ninguém recebe nada. Né? Então, é tudo isso com retorno. Tá? Então, na teoria, é isso aqui. Mas na prática, o que a gente percebe é exatamente esse gráfico. Tá? Então, por isso que eu falei, se vocês entenderem isso daqui, a aula já valeu a pena. O que na prática a gente vê? Em teoria, a linha preta seria o que a teoria diz, mas a linha vermelha é o que na prática a gente vê acontecendo.
né? Então, você tem o início é a mesma coisa. Títulos públicos, que eu estou emprestando dinheiro para o governo, e crédito bancário de bancão, né? CDB, que rende 100% do CDI, de bancões. Mas quando eu já passo para debênture de boa empresa, eu tenho muito mais risco e o meu retorno diminui, né? E aí eu vou para crédito de banquinho. Piorou. Debênture de empresa ruim. Pior ainda, o meu retorno ele é só um pouquinho, né, a mais. O incremento de retorno ele é só um pouquinho acima, mas o risco ele já aumenta de forma expressiva. Então, o risco ele é basicamente o mesmo, mas o retorno ele acaba sendo menor, né? Mais desvantajoso, vamos dizer assim, né? Porque o risco da renda fixa é o default, né? Que tem ali nas observações, né? Ele pode ser dividido em duas partes, né? O retorno e o risco. Então, o risco da renda fixa ele é o default, é o calote. E quanto mais eu vou para crédito estressado, para debênture de empresa ruim, de debênture para cima, debênture em si não é um investimento bom, porque eu estou emprestando dinheiro para uma empresa. Por que não ir lá e comprar ações da empresa direto, né? Porque se a empresa me pagar, eu tenho um retorno limitado para um risco ilimitado. A empresa pode quebrar e não me pagar, em tese. Então, a debênture, na minha visão, ele é um dos piores investimentos que existem, porque você tem um retorno limitado, porque se você for ganhar, você vai receber o máximo que a empresa está te pagando no momento do estabelecimento do contrato, mas o risco ele é de default da empresa, né? Então, você tem o contrário do que a gente tem quando investe numa empresa, que é a convexidade. O máximo que eu posso perder é o tanto da empresa, mas o que eu posso ganhar é ilimitado. A empresa vai crescendo, se eu sou sócio dela, eu vou crescendo junto com ela, né? Eu vou tendo o meu ROI, né, que é o Return on Equity, infinito. Né? A empresa pode dobrar, triplicar, quadruplicar, e o infinito. E eu, como sócio, eu pego todo esse retorno. Mas quando eu entro numa debenture, eu tenho o mesmo risco de que eu tenho um acionista, né? O acionista ele compra a empresa e eu posso ir a risco zero, eu posso tomar meu calote, mas o meu retorno ele é limitado. Então a debenture ele é um dos piores investimentos que existem, na minha opinião. Tá? Então, passou ali de crédito bancário de bancão, eu já não recomendo. Né? Então, a gente vai ver agora. Em resumo, né, para a gente finalizar a aula de renda fixa. Basicamente, existem 3 tipos de alocações em renda fixa. Reserva de emergência, que a gente já viu, né, que é para os gastos mensais, né, e aí vai de perfil de investimento, de 1 a no máximo 6 meses, os gastos fixos, que a gente vai colocar ou em tesouro direto, tesouro Selic, ou CDB de bancão, com liquidez imediata. No máximo, B mais 2. Né? Porque às vezes tem alguma emergência mesmo, você precisa sacar aquele dinheiro. Reserva de oportunidade, que eu coloquei aqui só para a gente citar, mas não faz sentido, porque a gente não consegue acertar a timing. Né? As pessoas que usam a reserva de oportunidade, elas usam para poder aportar em renda variável, quando cai. Mas quem garante que caiu e não vai cair mais? Né? Então, é difícil a gente acertar o fundo. Então, a estratégia DCA, que é Dollar Cost Average, que é o fazer preço médio, faz muito mais sentido. Né? A empresa caiu, você vai lá e compra. Né? Se a tua alocação mandou comprar, você vai lá e compra. Cientificamente, ela é mais eficiente. Tá? E alocações de curto, médio e longo prazo, que seriam, por exemplo, trocar de carro, fazer uma reforma em casa, ou comprar uma casa mesmo, adquirir um imóvel, um terreno, enfim, fazer uma viagem. Então, eu tenho prazo para aquele investimento. Né? Ou pagar a faculdade do meu filho, por exemplo. Né? Então, haja vista, dependendo do prazo do investimento, dinheiro com prazo, a gente vai colocar no Tesouro Direto. E aí eu vou escolher o investimento, o tipo de título mais adequado para aquele prazo que eu vou ter.
que eu vou precisar, né, do investimento. Então, o que eu sugiro? De 2 a 3 anos, Tesouro Selic. De abaixo, né? Até 2 anos, vamos colocar, até 2 anos, Tesouro Selic. De 2 a 3 anos para cima, IPCA com um prazo determinado. Né? Aí você vai escolher lá, né, de acordo com o que o Tesouro estiver oferecendo. Então, quanto que a gente precisa ter de reserva de renda fixa no curto prazo? Reserva de emergência, né? Então, que tenha liquidez e segurança. É isso que a gente busca. Não é rentabilidade. Rentabilidade, ela, nesse momento, ela é secundária. Claro que a gente quer que rentabilize, mas essa não vai ser quantias grandes. Então, a gente vai ter ali só para as emergências e, se tiver isenção de imposto de renda, acaba sendo mais considerável também, né? Porque se eu precisar ali em pouco tempo, eu vou pagar menos imposto, né? Sei lá, menos de 6 meses. Eles viram que a alíquota vai sendo regressiva, né? Então, isso acaba sendo uma vantagemzinha. Mas renda fixa de curto prazo, ela sempre vai precisar ter liquidez e segurança, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos, né, que a gente tem viagem, trocar de carro, comprar uma casa, faculdade dos filhos, etc. E quanto tem renda fixa no longo prazo? Aí eu deixo um questionamento. Será que é necessário ter renda fixa por longo prazo? Porque esse gráfico, eu acho que eu até já mostrei para vocês, mas eu tirei do livro Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel, que ele fala, né, como lá nos Estados Unidos tem muito mais dados, né, o mercado lá é muito mais maduro, já tem muito mais tempo, ele fala que no longo prazo, as ações, elas têm um ganho na média, né, ele ganha disparado de bonds, que são títulos de renda fixa de longo prazo, bills, que são títulos de renda fixa de curto prazo, gold, que é o ouro, né? O ouro, ele basicamente ele só corrige a inflação. Né? Em alguns momentos ele até salta mais, recentemente deu uma alta bem grande, mas se você pegar janelas específicas, pode ter deságio, ágio ou deságio, né? Que seria ganhos ou perdas. Mas no longo prazo ele tende apenas a corrigir a inflação. Né? E o dólar, obviamente, a moeda em si, você guardar a moeda no longo prazo, né? Isso ele colocou até 2021 ali, mas hoje em dia deve ser muito menos. Né? Você guardar a moeda, né, o papel, por, puro e simples, não faz sentido nenhum. Né? Então, dinheiro com prazo maior que 3 anos, o indicado seria o IPCA, né, de acordo com o prazo do seu investimento, né, que você vai precisar. Então, no longo prazo, seria o próprio Jeremy Siegel, nesse livro, ele fala que em 15, 17 anos, o risco da renda variável ele é menor do que o da renda fixa. Então, para a gente ver como investir por longo prazo, a gente precisa estar em equity, né? Seja fundo imobiliário, que vai te corrigir, que vai ter aquela correção do imóvel da inflação, e mais o retorno que ele te dá. Né? Você tem um ganho real investindo em bons fundos imobiliários e boas ações, que se fala. Você tem um retorno de equity geralmente bem grande, bem maior do que a renda fixa. Né? Então, pela aula de hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, ou a gente pode passar para outra aula. Por mim, pode passar para outra aula. Pode passar? Tranquilo? Tranquilo, Alan? Fechou, então. Eu vou parar aqui a gravação, aí essa aula já fica arquivada. Para a gravação.